A transição não é um projeto reformador, mas revolucionário. Paul B. Preciado. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn. E esse é o episódio 128. Jonas Maria, seu olhar e viver a transexualidade. Jonas Maria é escritor, educador e produtor de conteúdo, formado em letras pela UFSJ e tem pós em semiótica. Em 2014, lançou seu blog, Os Degenerados, onde compartilhava suas experiências pessoais com o uso da testosterona enquanto pessoa trans. Hoje tem o seu canal no YouTube falando sobre gênero e estudos e, junto com o Vitor Lourenço, apresenta o podcast Degenerados. Pra gente é uma honra imensa receber ele aqui. A gente é fã demais, acompanhamos todo o processo dele em se soltar mais para as câmeras, no Instagram, e presentear a gente diariamente com suas reflexões, suas leituras e seus looks incríveis e até a sua comida sem tempero, que pelo menos me diverte, sabe? Eu fico indignada, mas eu me divirto com seus pratos ali e ele vai contar mais isso pra gente. Muito bem-vindo, Jonas. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado esse convite para conversar com a gente. E se alguém aqui que está ouvindo a gente ainda não conhece, não acompanha, vou pedir para você se apresentar. E aí, no final, a gente faz o jabá e pede para esses desavisados que ainda não conhecem para acompanhar o Jonas em todas as redes que ele está. Bem-vindo, Jonas. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Thaís, eu tô passado porque você acompanha mesmo. Eu acompanho, real. Sabe das roupas, sabe da comida sem sal. Ai, que delícia. É um prazer estar aqui. Fiquei muito contente pelo convite. Acho que você me apresentou bem até. Basicamente é isso. Eu sou formado em letras pela UFCJ. Sou escritor, né? Eu tenho alguns contos publicados. Eu acho que eu tenho 3 contos publicados já. Todos envolvendo a questão trans e de gênero. É um tema que eu gosto de explorar. Eu tenho um clube de leitura também, que se chama Texto Junkies, e que é um clube voltado, ele tem como objetivo promover a leitura e discussão de obras que envolvam pessoas trans, né? Então, sempre eu tô abrindo para novos membros entrarem, e aí é bem gostosinho, né, de ter esse momento de leitura, né? E geralmente na verdade a gente só lê ficção e autobiografias, né? A gente não entra em parte de teoria, até porque como é um clube montado por vários seguidores meus, é gente que parte de vários lugares, então eu não fiz esse com foco em teoria. E aí é isso, também tem o podcast que você falou com o meu amigo Vitor, onde o pessoal manda áudios pra gente, a gente cria os episódios a partir disso. E tem o canal no YouTube, né, onde eu faço análise de filmes, séries, trago algumas reflexões, as minhas experiências pessoais com a questão trans e tal. E basicamente essa é a minha presença online, né, e o que eu faço da vida também. Bom, tem o fato também de que você é vegano, né? Inclusive a Nathalie Neri, sua esposa, sua namorada, que a gente também admira demais e a gente convida ela sempre pra vir aqui. Ela virou vegana. Já quase esposa. Fica a cutucada pra entendeu? Fica o shade. Ela virou vegana por sua influência, né? Como que é essa história aí? Conta pra gente como que foi essa transição pro veganismo também, a sua relação com o veganismo. E fala aí sobre a sua alimentação sem tempero, como a Thaís apresentou no começo. Então, eu não me recordo já com 100% de certeza quando que eu comecei a ser vegano. Eu acho que foi tipo 2014, por aí. Deve ter o quê? 8 anos? É 8 anos que dá isso? Muito mais tempo que a gente. Ah, é? Vocês começaram quando? 2016, né, tá? 16? Muito não, Não é muito, não. Não, porque 2 anos neste período é muito tempo pra mim. Tá bom. Nesse período era. Naquela época que, né, tinha muito menos veganos no mundo. Exato. E ele é mais novo que a gente. E é mais novo que a gente, então foi antes, foi bem antes. Eu tenho 30. Tenho 30 e quase 33. 36 aqui, ó. Então é isso. Mas então, deve ter começado lá por 2014, se não me engano. E aí, eu não tive um momento de transição, né, de vegetariano para vegano. Eu praticamente fui vegetariano uma boa parte da minha vida, porque antigamente, se hoje a carne tá cara, antigamente era mais cara ainda, né?
Então não tinha tantas condições assim de comer carne diariamente, né? Eu sei que tem umas pessoas que têm essa cultura de comer carne todo dia, ou até semanalmente. Eu comia muito raramente. Não gostava, mas também por uma questão financeira e tal. Então, eu considero que eu era praticamente vegetariano antes, né? Então, quando eu decidi mudar, eu fui direto pro veganismo. E aí eu não comecei o veganismo por uma comoção animal ou uma questão política, né? Porque na época eu não tinha tanto essa visão. Eu cheguei a entrar em contato, porque eu acho que não tem como você entrar em contato com o veganismo sem esbarrar nessas questões. Acho que a comoção animal é um pouco mais forte do que a questão política em alguns grupos, né? Antigamente, sobretudo, os grupos do Facebook e tal. Mas eu comecei porque eu tava numa fase da minha vida em que eu não me alimentava muito bem. Eu tinha umas questões, alguns distúrbios alimentares na época. Mas eu cheguei num ponto que eu percebi que eu não tava passando bem. E aí eu resolvi buscar uma alimentação melhor, mais saudável, para eu conseguir sair de onde eu tava, né, em termos de saúde. Então, esse movimento meu pro veganismo partiu de um interesse pessoal meu em relação à minha saúde, né? Eu achei que o veganismo era o que iria trazer, melhorar o estado que eu tava e tal. E isso aí, assim, sem médico nenhum. Foi eu por conta própria chegar nessa conclusão. E foi assim, e realmente foi muito bom, sabe? Me ajudou muito em termos de saúde. Foi assim, absurdo, porque eu também não me alimentava nada bem. E aí eu comecei a descobrir o aspecto político pela prática do veganismo, né? Porque aí eu ia no mercado procurar comida. E aí eu ia ler as embalagens e, tipo, às vezes tinha alguns alimentos, né, que, tipo, não faz sentido ter coisas de origem animal. Era alimentos ingredientes que a gente sabe que se tirar, a receita continua a mesma coisa. Uhum. E aí eu comecei a ficar chocado, tipo, como assim? Tá tudo tem origem animal e tal. Aí eu comecei a ler um pouco mais, entendi todo esse lado político da coisa. A comoção animal não era uma coisa que também me pegou muito no passado. Hoje em dia, assim, sempre fui muito sensível, né, aos animais. Mas não foi o que me promoveu essa mudança. E hoje em dia, assim, qualquer coisinha com bichinho já tô tendo um treco. Eu fiquei mais fraco com o tempo passando do que antigamente. Isso eu acho até que é um ponto, né, no veganismo. Muita gente não quem é vegano, mas quem não fala que muita gente não se importa, né, com a questão animal, né? Tem gente que brinca, inclusive, né, com as galinhas, com as vacas, tipo, é leitão mesmo, não sei o quê. E até eu até entendo, porque é uma violência tão naturalizada que a gente nem se comove a partir dela, né? Então, assim, basicamente, essa é a minha história dentro do veganismo, né? Como é que eu cheguei até aqui. Essa questão dos animais, de não ter tanto essa preocupação, eu também era igualzinho, assim, eu virei por conta de sustentabilidade do planeta, tipo, né, essa coisa bem... Acaba que é um motivo meio individualista também, você falar, não, eu não quero mais fazer parte disso, a partir do momento que eu parar de comer carne, leite, ovos, etc., minha consciência vai estar mais limpa, né, com relação a isso. E depois também é a mesma coisa, hoje em dia é um bichinho, um inseto sofrendo, eu já tô, meu Deus. Não, e a gente é péssimo. E a gente esqueceu de comentar que teve o advento Robson Felipe na vida de vocês, que eu não sei se mudou a sua relação, mas eu sempre conto que o meu processo, diferente disso, eu sempre fui muito louca dos bichos e meu veganismo teve sim a ver com os animais de primeira, assim, foi através dessas imagens chocantes da indústria, de abate, foi aí que me pegou. E eu a Amora, minha cachorrinha, já tinha adotado ela, já morava comigo nessa época, e foi aí essa clássica conexão do veganismo liberal, se come um, porque se ama um, como é que come outro. Mas eu fiz essa conexão porque eu vi os olhinhos da Amora, eu falo isso até hoje, os olhinhos da Amora é igualzinho o olhinho de um bezerro, de uma vaca, que é aquele olhinho redondinho, assim, e aquela partinha branca quando tá olhando pra você com fofura. Então eu fiz exatamente essa conexão. Então a Amora e outros animais, né? Mas a Amora, principalmente, que estava ali perto de mim, fez muito parte desse processo de conseguir enxergar os animais que a gente, né, ditos para comer, como animais como ela, que consigo ter um afeto, ter um carinho, ter uma empatia, ter uma compaixão. Então, acho que os bichos que vivem perto da gente, né, cachorro e gato, eles têm essa responsabilidade também, não responsabilidade, mas elas fazem parte da gente conseguir enxergar e criar esse vínculo muito fácil, né? Eu vejo a relação
de vocês com ele é uma coisa muito, muito fofa, de muito carinho, de muita proximidade também. Eu sou muito carinhoso. E assim, eu sou bem cachorreiro, sabe? Gato eu tenho medo, mas cachorro, assim, eu tenho um treco. E eu adoro ouvir história de gente que como se converteu pro veganismo, porque cada um tem uma motivação mesmo, né? Eu não sei qual que é o maior índice. Tipo, não, foi a comoção ou saúde e tal, não sei o que seria o mais recorrente. A sensação que eu tenho é que é pela comoção mesmo, não sei se vocês têm essa impressão também. Eu acho que sim. Não sei, porque talvez... Chute, assim, e conversando com os amigos, assim, eu acho que é boa parte da galera, tem uma leva boa dessa fase aí, 2015, 2016, a gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, que viraram veganos pela questão ou dos documentários que passaram a ter mais na Netflix, ou ter mais acesso a esses documentários que mostram mesmo a realidade da indústria, ou de casos famosos que aconteceram, tipo as porcas do Rodoanel, ou os Beagles. Então esses casos grandes, como agora a gente está tendo, né, eu espero que a partir deles também venha uma leva de novos veganos aí, você vê um caso grandão esse caso ele escancara, né, ele mostra o que é a realidade, que acontece todo dia, mas quando tem um caso de um acidente, uma coisa muito grandiosa, isso vai para os jornais, parece que a partir dali a pessoa fala, opa, calma, acontece isso aí, eu sei que acontece, mas eu queria ignorar que acontece, e a partir dali começa a refletir. Eu acho que tem muito essa turma aí dessa leva de documentários e casos grandes que aconteceram. Mas eu acho que talvez o da saúde seja maior. Aí é a minha teoria. Mas a gente tem a teoria também de que as pessoas que vão só pela saúde, de uma coisa, não pela saúde como você foi, né? Você precisava melhorar a sua saúde, não. Mas pela saúde fitness, né? Corpo e tal. Essa galera tende a sair depois do veganismo também. Tem uma desistência aí maior. Mas é só teoria. Não tem como a gente saber. É tudo confabulando aqui. Mas não, mudou mas muito. Vai pegando umas coisas ou outra e vai... não tem como comprovar, né? Mas a gente vai acompanhando as histórias, né? Tem que ir agarinhando essas pessoas, puxando essas pessoas pro lado político da força e aproveitando para elas se engajarem. Quando você inclui isso na sua luta política, quando isso faz sentido para você com a outra construção de mundo, quando você conecta tudo isso, é muito difícil você desistir, né? Ter os ex-veganos que a gente fala. E não por uma questão de policiamento, né? De tipo, comeu tal coisa, zerou, né? A gente brinca, zerou o cronômetro, né? Comeu uma coisa numa viagem, ou sem querer, ou porque não sabia. Mas não, no sentido de que o veganismo, ele tá... Para as minhas lutas, eu não tem como eu deixar de ser feminista, por exemplo, né? Cansei, que luta chata, não vejo resultado, cansei, não vou mais ser. Não tem como, né? A diferença é que o veganismo ele é tão sobre a prática que aí é possível você cansar daquela prática de tipo, eu não aguento mais sair, ir no restaurante, não ter opção. Pode acontecer, mas aquilo tá tão... vinculado e amarrado junto com as outras coisas que você acredita para o mundo, que é mais difícil. Quando a gente realmente conecta no político, é mais difícil você ver ex-vegano do que quando é uma modinha que nem é veganismo, né? Do tipo, parece que a nova moda aí para ficar magra, para ficar fitness e tal, é comer alimentos de origem vegetal. No ano seguinte, a modinha vai ser outra, e aí você segue a modinha que for outra, então é mais fácil de deixar para trás, né? Não, total, né? E essa questão... de estar muito ligado, né? Eu também concordo com você. Eu lembro de ter lido aquele livro, A Política Sexual da Carne. Já não vou me lembrar 100% dele. Tenho ressalvas, inclusive, que eu já nem me lembro quais são. Mas eu sei que quando eu li eu tinha. Mas fez muito sentido algumas conexões que eram feitas, né? Esse foi um livro que me abriu meus olhos no primeiro momento para perceber como as coisas estavam todas conectadas, né? É muito difícil você deixar de... você ignorar o que acontece uma vez que você tem acesso a essa informação. Porque eu acho que uma coisa é você realmente não entender o que está em jogo e tal. Mas depois que você entende, já não faz sentido. E aí, que nem você falou, você trouxe a questão do restaurante, tipo, de sair, não ter o que comer fora, né? Aqui em São Paulo a gente tem até bastante opção, né, de restaurante. E o mercado vegano é o que tem mais crescido. Então, mesmo crescendo muito, ainda há muita falha, mas o fato de não ter uma comida em determinados restaurantes não é o que vai fazer você começar a desistir disso, né? Porque é isso, né? É uma coisa que vai crescendo, mas você não... por mais difícil que seja, você não tem como abandonar. Uma vez que você entende, você não consegue tirar, né? É bem... complexo, mas assim, sem querer também condenar quem em algum momento deixou o veganismo. Eu acho que há pessoas que têm essas motivações, não sei quais são,
mas, né, não querendo tacar um shade nas pessoas, né? Eu acho que cada um sabe o que funciona pra si em determinado momento, né? E eu acho, eu ia falar antes desse negócio de cachorro, né, que como eu falei, eu virei vegana por questão de sustentabilidade, preocupação com o mundo, né, achando que eu era a Greta, quando a Greta nem existia. Mas depois de ter adotado a Luna, aí, bom, a Thay sabe, ela acompanhou todo o processo, ela sabe como que mudou até a minha relação com a Amora depois que eu adotei meu próprio cachorro, é outro rolê, assim. É outro, quando você vê essa comparação dos animais, né, do olhar, do jeito, é uma coisa que mexe muito, e aí fica mais difícil ainda. Já tinha o lado político, já tinha o lado feminista, já tinha vários outros lados, aí adicionou a empatia animal que eu tinha, o respeito pelos animais, isso eu sempre tive, mas a empatia de conseguir ver, né, os sentimentos, as vontades, os desejos, aí é um poder muito grande que eu não consigo nem tirar de dentro de mim, como vocês falaram. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a política sexual da carne, que a gente sempre fala, né? Que é o livro base aqui desse podcast. E tem muitos questionamentos, a gente teve muitos questionamentos. Talvez, quando a gente leu a primeira vez, a gente teve bem menos questionamentos do que a gente tem hoje, inclusive, depois de ler várias vezes, né? De reler e falar sobre ele. Inclusive, ano passado a gente fez um episódio de será que a gente ainda acredita no que está escrito naquele livro? E foi interessante você falar que você nem lembra direito quais são as ressalvas, mas que você tem várias ressalvas, porque né, é um livro de uma teoria muito específica, assim. E estudando cada vez mais sobre gênero, lendo outros autores que vão falar sobre outras questões dentro do feminismo, dentro do veganismo, a gente tem essa questão de entender e reconhecer que o feminismo branco, em geral, e a Carol J. Adams, que é a autora do livro, faz parte de uma onda do feminismo que ainda é muito branco, muito elitista, muito ali na teoria, né? Ele é racista e ele é transcludente. Ele não leva em considerações várias coisas, ele é muito biologizante, né? Como a gente já falou aqui em outros episódios. E eu estava relendo Mulheres, Raça e Classe, inclusive, da Angela Davis, né, esses dias, relendo alguns trechos, porque eu estava exatamente estudando uma questão de gênero, eu queria reler essa parte em que ela fala como feministas como a Susan B. Anthony, na época, né, ali na primeira leva do feminismo nos Estados Unidos, elas comparavam a instituição do casamento com a escravidão, e para justificar que, na verdade, elas estavam numa posição muito superior e que elas eram as mantenedoras da raça, da melhor raça possível, e por isso elas deveriam ter o voto antes, né, das mulheres e homens negros, porque era uma questão totalmente diferente, como se as diferenças de gênero que existissem dentro da população negra eram inerentes à raça, e não inerentes enfim, todo ao patriarcado, né? E é muito interessante ver isso, porque a Carol, ela é uma filha dessas feministas brancas, né? Que por muito tempo, hoje em dia não mais, mas por muito tempo, ela estava muito focada nessa questão da biologia, da simplificação, né? Da comparação direta entre animais não humanos e mulheres, né? E o quanto que isso é problemático, a gente tem que rever isso o tempo todo. Se não me engano, tem uma passagem no livro que ela faz um paralelo também, já não é uma pena que eu não lembro, mas ela faz um paralelo, né, entre a exploração animal e a exploração das pessoas que foram escravizadas, e assim, era um paralelo que eu me lembro que ele não fazia sentido de ser feito, né, tanto é que nos grupos do Facebook, no passado, acho que alguém levantou alguma coisa parecida com isso, que tinha a ver no livro, mas antigamente era um movimento extremamente elitista. E quando eu cheguei lá nos grupos, isso ficava muito claro, e a maioria, né, eram pessoas brancas, e elas concordando, sabe, com esse paralelo que faziam entre animais e pessoas escravizadas, sem perceber, né, o quão violento era aquilo, né, e como que não é bem por aí o caminho, né, não é criando esse paralelo e achando que dá para colocar animais e pessoas negras no mesmo patamar, porque não é bem por aí. A gente sabe que existem questões, né, nesse caminho.
é claro, né? E as pessoas abordavam essa questão do especismo, que não é... os humanos não são melhores que os animais e tal, mas não era uma discussão que se fazia... Não tinha esse recorte de raça, e tinha poucas pessoas negras nesses grupos do Facebook que traziam isso, né? Porque não tinha muito na época, né? Era no começo, 2014 por aí, realmente era um movimento bem pequeno, né? Pelo menos o que eu tinha acesso. Nossa, esses grupos eram uma coisa, eram as terras de ninguém mesmo, e realmente era esse o cenário. E a gente trouxe isso, inclusive no último episódio, que a gente falou o que mudou, né, nesses 6 anos nossos de veganismo. Eu acho que, assim, estamos muito longe ainda enquanto movimento, a gente tem muito que caminhar, mas essa discussão, ela surgiu, né? Coisa que antes era bem pouco debatido, quando faziam essas comparações, então traziam os termos, trazia escravidão, trazia, enfim, esse tipo de comparação, isso não era muito debatido. Hoje em dia já existe quem vai produzir o conteúdo e vai falar que essas comparações não são legais, para não usar, enfim. Então acho que a gente caminhou um tanto de lá para cá, mas ainda no geral, a gente fala em veganismo, a gente tem que falar em veganismos, porque hoje existe essa galera que quer se diferenciar desse discurso de uma visão tão branca e tão simplificada da coisa, como se a gente pudesse fazer esse tipo de comparação, uma galera com muito pouco conhecimento, inclusive, sobre negritude, sobre o processo de escravização, sobre muita coisa. E aí quer comparar a partir do momento que a gente está aqui agora, neste recorte, neste momento. Então os animais, eles estão nesse momento trancafiados e eles, contra a vontade deles, eles são explorados. Então logo isso é igual. É uma comparação com base em muito, muito pouco, né? Muito nada de informação e sem nenhuma humildade, como é típico, de consultar, de querer saber, de perguntar, né? De trazer as pessoas para poder falar mais, para poder entender. Então, acho que nesse sentido a gente caminhou um tanto, e por isso que o veganismo, ele, naquela época não tinham tantas divisões, e hoje fica tão claro, né? O que é um veganismo que a gente chama de liberal, um veganismo apolítico, e o veganismo político, e inclusive o veganismo negro, enfim, muitas pessoas tem essa discussão do veganismo, de não chamar mais de veganismo, já que o veganismo ele é um movimento que ele surgiu, né, ele surgiu como movimento branco, mas se a gente for pensar também, o feminismo também surgiu daí, e quantas transformações e quantas vertentes foram surgindo. Então, seguimos em disputa, mas acho que sim, nesses 6 anos a gente viu algumas mudanças ainda bem acontecer. O feminismo mainstream, né? O feminismo que foi noticiado é o feminismo que a gente lê e que a gente vê mais sendo falado, assim. E eu acho que acontece muito a gente vê a história de um feminismo liberal e logo de cara a gente entender que não funciona e as pessoas buscarem dentro das vertentes do feminismo alguma coisa que faça sentido dentro daquilo que elas acreditam, né? E eu acho importante a gente falar sobre essa questão do livro da Carol, que na época, quando ela começou a escrever o livro lá nos anos 70, faz sentido dentro do contexto de uma pessoa que, enfim, estudava teologia na faculdade, estava toda ali falando sobre o que era ser mulher dentro de um contexto específico dos Estados Unidos, nos anos 70, etc., mas que reduz a vida, tanto a vida das mulheres quanto a vida dos animais a uma lógica totalmente cis, normativa, hétero, né? E eu acho que a gente fala pouco, inclusive, não aqui em outras zonas a gente fala bastante, mas no geral a gente fala pouco sobre um ecofeminismo queer, que seria uma versão meio que revisitada, assim, dessas teorias todas, porque a natureza, ela é queer e ela não tem só 2 gêneros, já está mais do que comprovado de que a ciência não tem consenso, não existe um consenso científico de que só existem 2 gêneros e só existe uma sexualidade, né, presente na natureza, quanto mais, quem dirá, nós humanos, assim. E eu acho interessante a gente ver o quanto que a Carol revisitou. Eu gostaria muito que ela reescrevesse esse livro para a gente poder ver uma nova versão, mas pelo menos nos vídeos e nos discursos ela mudou um pouco isso, né? Ah, que bacana, não acompanho o trabalho dela, mas fico contente. A gente foi atrás. A gente foi atrás, que a gente falou, não é possível. Ela escreveu isso nos anos 70, será que ela não reviu o que ela falou, sabe? Não faria sentido. Alguém que teve esse pensamento lá atrás, com certeza, pela lógica de raciocínio, com certeza encaminharia para pensar outras problemáticas e tal. Você falou da questão queer e tal. Não sei se vocês já convidaram a Lui Ponto para cá. Já convidaram?
Já. Ela já esteve? Ai, eu perdi. Não, não teve. Ela Não teve. Ah. Ela Mais e a uma, mais Nathalie uma. é outra, que a gente tenta, ó, entendi. desde o ano 1 desse podcast, a gente tenta. Entendi. Nossa, porque a Lu, ela fez o mestrado dela, tem a ver, se não me engano. Sim. Ela Tem a ver mandou com Ela mandou pra feminismo, gente, é muito gênero. bom. Ela mandou pra gente, pois é. incrível. Que Incrível. pena que ela ainda não veio. Tem que cobrar, gente. Tem Vamos cobrem, lá, gente, mutirão. cobrem. Eu vou mandar mensagem pra ela também. Ia ser ótimo. Ia adorar ouvir a Lu falar também. No seu Instagram, eu sempre vejo que você abre muita caixinha de perguntas, essa troca com o seu público é muito massa, e aí sempre surge bastante essa questão da transição de gênero. Tanto algumas pessoas com dúvidas, com questões, se deveriam começar, quando deveriam começar, qual é o momento, se elas são trans mesmo, se disforia é uma condição essencial para se considerar trans. É uma troca muito genuína, parece, assim, é muito interessante ver o tanto que é um espaço ali seguro para que as pessoas te procuram, e imagino que muitas delas bem jovens, e você falou do podcast, né, eu achei massa esse formato, que é a partir de um áudio, de uma pergunta de um ouvinte. Isso é muito legal também, que aí surgem essas questões, né, quando a gente chega nesses lugares de quando, como e por quê, e aí eu sinto isso, mas também sinto aquilo, como se tivesse muito um manual, um jeito correto e tal. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi pra você compartilhar, né, esse seu processo, sua transição na internet, porque foi primeiro no blog, aí vem YouTube, Instagram, e como que foi criar essa relação com o público e dividir esse espaço, dividir tantos, né, você ao mesmo tempo vivendo lá no começo esse momento, e hoje vendo essa galera te procurar para buscar essa referência mesmo, mas essa troca que rola entre vocês. Então, Thaís, eu descobri sobre a transexualidade em 2013, né? E nessa época eu tava na faculdade. Não, tava na faculdade? Meu Deus. 2013 eu tava na faculdade. E aí eu tinha pouca informação sobre isso, né? Se a gente olhasse nas grandes mídias, raramente isso estava presente. Perto de mim não tinha nenhuma pessoa trans, eu não conhecia esse termo. O mais próximo que eu chegava era de pessoas falando de travesti, né? Que era aquela ideia ainda extremamente estereotipada, de que a travesti era um homem que se vestia para se prostituir, né? E aí toda cidade, metrópole ou interior, você vai encontrar uma travesti, e isso era o mais próximo que eu tinha. Então eu descobri a transexualidade no YouTube, que por acaso nem lembro o que eu tava fazendo, mas eu encontrei uma matéria na internet falando algo do tipo, os 10 homens mais lindos que nasceram mulheres. Aí eu cliquei na matéria, não entendi o conceito ali, o que estava acontecendo, porque as fotos eram fotos de homens, mas estavam falando que era mulher, não sei o quê. E aí parei no YouTube, encontrei lá pessoas trans e comecei a partir daí. Também tinha poucas pessoas nesse momento, né? Hoje em dia até tem bastante pessoas trans, né, na internet, criando conteúdo e tal, mas nessa época eram poucas, sabe? Eu acho que a gente podia contar nos dedos de uma mão quantas tinham. Mas aí o que acontecia é que justamente devido a essa escassez de informação, as pessoas compartilhavam o que elas sabiam. Então fazia meio que parte de uma cultura interna da comunidade você se informar e depois você compartilhar informações e compartilhar a sua experiência, porque não se tinha informação. Então passei uns 2 anos, né, consumindo esses conteúdos do YouTube e tal, blogs também, até que cheguei à conclusão de que eu queria, né, tomar hormônios, fazer cirurgia e tal, e aí eu comecei a compartilhar minha experiência também, porque eu entendi que aquilo era uma forma de retribuir o que as pessoas antes de mim fizeram, que era me passar essa informação, compartilhar comigo essa experiência. E aí eu comecei a compartilhar minha experiência também. E aí partiu muito de um lugar de documentar o que eu estava vivendo, né? Eu queria esse registro, e aí eu registrava isso no meu blog, fiz alguns vídeos no YouTube nesse começo, e as pessoas acabam chegando na gente, né? Porque poucas pessoas, pouca informação, então meio que vai se agregando, né, aos poucos. Então aconteceu hoje eu ser um criador de conteúdo aconteceu muito naturalmente para mim, porque eu estava num lugar de compartilhamento de informação, porque não se tinha informação, e foi assim que eu cheguei, né? Então ainda hoje eu intencionalmente continuo produzindo conteúdo sobre transexualidade, porque é um assunto
que eu gosto de falar, é uma experiência que me atravessa de modo que ainda faz sentido eu continuar falando sobre isso, e eu quero falar sobre isso, e as pessoas entendem, elas percebem que, tipo, parte de um lugar muito genuíno meu querer compartilhar, e é isso, né, esse movimento de ter sempre pessoas que acabaram de conhecer sobre o assunto, que estão se questionando, e aí elas vêm e ficam, né, e ficam acompanhando, é um processo... Na época, é óbvio que sempre existiram blogueiros, né? Mas esse movimento de compartilhar uma experiência tinha um outro significado para a comunidade trans. Porque era um significado que fazia que a pessoa estava buscando informação de fato, né? E era uma informação que não se tinha, a gente não se encontrava com facilidade. Então, meio que resultou nisso, né? E hoje eu continuo compartilhando porque gosto muito. Ai, muito bom. Eu acompanho desde essa época, desde que você começou. Meu Deus, Bárbara, eu tô passado. Muito por curiosidade mesmo, porque é isso, não tinha informação. Aí, de repente, vem informação e você fica, caramba, que coisa, né? É muito diferente, pelo menos pra mim, como pessoa cis. Na época eu ficava meio... Eu preciso entender essas pessoas, né? Porque eu não convivo com ninguém, assim, hoje em dia convivo, mas na época eu não tinha absolutamente ninguém. Eu tinha um amigo gay e aí era isso, sabe? É uma realidade completamente diferente. Então é muito legal ver você compartilhando isso e ter acompanhado, assim, continuar acompanhando sempre sua trajetória. E partiu muito no começo, eu achava que a maioria eram pessoas trans de fato. Hoje em dia eu acho que já nem tanto. Acho que a maioria do meu público que me acompanha não necessariamente é trans. Eu vejo que tem muitas pessoas cis que estão lá porque estudam, né? Não necessariamente transexualidade, mas são psicólogos, por exemplo. Muitas pessoas psicólogas me acompanham, porque entendem que não existe uma formação específica no curso, e aí quer se informar, sabe que isso existe. Então hoje em dia tem bastante pessoas cis mesmo que gostam de acompanhar. Eu acho, inclusive, eu vi a Lockman, que a gente já falou aqui dela no podcast, que é uma pessoa não binária, né? Lá nos Estados Unidos, que fala bastante sobre isso. Teve um podcast que estourou muito, saiu em Mídia Ninja, todos os sites mais famosinhos aí, vários trechinhos dela falando. Conheço. E fala sobre você estudar sobre pessoas não binárias ou pessoas trans, e você prestar atenção no que elas estão falando, exatamente para você, inclusive, se libertar das suas próprias prisões da cisgeneridade, né? Que a gente vive, assim. Então, acho que por isso também eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo, para entender como que eu me prendo dentro do meu próprio corpo, do que eu acho que ele deveria ser, ou do que eu acho que as pessoas acham que eu deveria ser. Toda essa loucura que é viver nessa sociedade muito doida que a gente vive, sabe? Sim, até porque não são só pessoas trans, né, que são... que tem um gênero, né? Exatamente. Todo mundo é atravessado por isso, né? E a gente acaba... Não pessoas que estão engajadas com o feminismo, mas outras pessoas que não estão envolvidas nessas discussões, isso é tão apagado como se aquilo não estivesse atravessando a pessoa o tempo todo, né? Como se o gênero não estivesse ali presente o tempo todo, modificando a forma como a gente vive, como a gente se vê, como a gente se porta, como a gente se veste. Sim. Enfim. Pois eu amo essa provocação que mas isso nem esse tanto de gênero agora que vocês estão inventando nem existe. Bom, pois mas mulher, cis, homem cis também não existe, também inventaram. Alguém precisou inventar e a gente, enquanto cis, também precisa fazer escolhas o tempo todo para permanecer nesse lugar, ou para rejeitar esse lugar, ou para questionar esse lugar, também são escolhas enfim, é muito massa trazer essas discussões, e a gente fica vendo o quanto também, apesar de todo o conteúdo que vem sendo produzido, a gente ainda vê umas tentativas de também incluir, acho que todo movimento que vem aí contra a norma, a tentativa é tão forte para tentar incluir naquilo que a gente já conhece, que é a binaridade, que é o sistema e tal, que então a gente fala, e a Locke fala muito disso, e eu vi também Beta fala, o Arroba falando muito sobre isso, sobre essa tal dessa transição perfeita e ideal. Então entendi, você tá me dizendo que você é uma mulher trans, mas então você precisa parecer com que eu, enquanto pessoa cis, conheço do que é ser mulher, entendeu? E você não tá aparecendo, você precisa aparecer. É claro que a gente... isso falando de uma visão
de fora, uma visão muito ainda dos estereótipos e muito do que a gente espera, do que a gente conhece como homem e mulher, mas é claro que a gente sabe que muitas vezes essa transição ideal, ou buscar chegar, né, num lugar, a transição como um lugar que você chega de perfeição, ela muitas vezes tem os recortes porque a sociedade é dividida assim, porque é o que a gente conhece, então, para poder ser aceita, ou para poder trabalhar, ou para poder, enfim, para poder ficar viva, ou tentar, pelo menos, se encaixar nesse sistema de homem e mulher. A gente sabe que muitas vezes ele é necessário, muitas vezes, mesmo quando isso não está exatamente no desejo da pessoa, mas acaba cedendo para ser aceita. Mas ainda tem muito essa visão, né, de que essa transição precisa ser desse jeito que eu imagino. Então, como assim? Você está me dizendo que você é o quê? Se você usa um vestido e você tem barba, o que você está querendo me dizer com esses sinais que eu não estou compreendendo, não estou conseguindo encaixar aqui no que eu conheço, e isso está me confundindo, então não aceito. Se você for fazer uma transição, então, por favor, seja a mulher feminina, ou seja o cara, e... Sabe? Tem essas coisas. E eu acho muito massa as pessoas que jogam essa bagunça aí pra, tipo assim, lida com essa bagunça aí, porque essa que essa que é a real, assim, né? Essa que a gente quer bagunçar justamente pra gente questionar esse sistema de ou isso ou aquilo. Exato, é bem isso que você falou, né? É uma visão muito estereotipada do que é uma pessoa trans, né? De como ela deveria parecer, do que ela deveria querer. E aí a gente até entra nesse conflito que a gente nunca consegue vencer, porque as pessoas, quando a gente foge das normas, né, e fica... foge dessa normatividade de gênero, as pessoas dizem: então você não é trans de verdade, isso não é ser trans, você sequer está se esforçando para parecer uma mulher, né, por exemplo, entre aspas. Mas o outro lado é tipo: pessoas trans reforçam os estereótipos de gênero. Mas então, para onde a gente vai, né? Não existe uma saída. E eu acho que, assim, muito dessa ideia que as pessoas têm, falta uma certa consciência das pessoas, no sentido de entender que nem toda pessoa trans quer ou pode, né, se submeter a cirurgias, hormonização. E isso passa não só por uma questão financeira, mas também de saúde, né? Muitas pessoas trans não podem tomar hormônios por questões de saúde, não pode se operar. Então, existem questões, né, anteriores a isso. E isso também remete ao passado. No passado, a gente tinha um endócrino que chamava Harry Benjamin. O Harry, ele foi, assim, extremamente relevante na época dele. Ele escreveu um livro que chamava O Fenômeno Transsexual. E aí, nesse livro, ele dizia que existia o transexual verdadeiro, né? E aí, o objetivo, ele estabeleceu critérios para dizer quem era o transexual verdadeiro e quem não era. Só que aí, o que acontece? Esses critérios, eles eram absurdos. Por exemplo, um transexual de verdade jamais faria sexo com alguém do mesmo sexo, né? Por exemplo, se você é uma mulher trans, então, obviamente, você então era uma mulher, você se relacionaria com homens. Não existia a possibilidade de ter uma mulher trans que se apaixonava, que poderia se relacionar com mulheres. Isso não existia, né? Então, era esse os critérios que se estabelecia. E o que é extremamente violento e absurdo, né? Muitos dos critérios que ele estabeleceu no passado já caíram por terra, né? A comunidade já criticou, mas isso permanece no imaginário social. As pessoas, elas têm uma ideia do que é uma pessoa trans, e essa ideia, ela parte de uma visão estereotipada e que muitas vezes foi e é alimentada pela grande mídia, né? Porque, por exemplo, seria errado dizer que pessoas trans não estão presentes na mídia, né? Elas sempre estiveram no decorrer desses anos todos. Só que a forma como a imagem delas foi explorada não é necessariamente uma representação positiva, não é uma presença que somou pontos positivos, né? Por exemplo, pessoas trans sempre estiveram presentes em programas de humor. Sim. Só que, o que acontece? Era sempre motivo de chacota, né? Era uma ridicularização, eles trabalhavam com ideia de surpresa, de enganação. Eu gosto de lembrar, muita gente, imagino que vocês lembrem, a Valéria, do Zorra Total.
A Valéria é uma personagem ridícula. Ela foi feita pro riso, né? E ela é uma pessoa trans. E essa construção, né? Essa ridicularização, né? De uma pessoa trans tem os desdobramentos, né? Não só envia essa mensagem de uma pessoa caricata, como também é isso. Isso aqui é risível, eu não posso me relacionar com alguém assim, né? E aí depois é isso, a gente olha aí vai para outro programa. Programas policiais, pessoas trans estão lá. Se você ligar esses programas sei lá, da Atena, sempre estão anunciando pessoas trans, mortes de pessoas trans. Mas o que eles estão falando lá? Assassinatos brutais de travestis. Só que não existe sequer respeito também. Se vocês prestam atenção, eles não respeitam o nome social da pessoa, contam de forma jocosa. É como se fosse mais um caso, sabe? É tipo, é uma violência, eles inclusive parecem justificar. É tipo, mas era trans, né? Sim. É óbvio que não ia, que o cara não ia aceitar, né? Porque aí o cara é sempre essa história. Né? Enganou o cara. Pois é. E aí eu acho que é uma coisa interessante de comentar, que eu até falei no meu Instagram esses tempos, que essa ideia de que, tipo, muitas pessoas falam que elas não são transfóbicas, não têm preconceito com pessoas trans, mas a pessoa não tem motivo para não ser transfóbica, porque a gente só tá falando do Brasil. Se você pega o Brasil, você não tem uma construção positiva do que é uma pessoa trans. Tudo que a gente recebeu, e eu arrisco dizer até hoje a gente tem uma ou outra coisa positiva. Mas se tudo que você recebeu até aqui foi uma representação negativa, estereotipada e violenta de pessoas trans, como que você não é transfóbica? Você não tem razão para não ser, né? E aí eu não consigo entender como que alguém não pode reconhecer, né? Que a gente parte da transfobia, né? O movimento é justamente se desconstruir isso e não negar, né? Que tipo, não, eu estou sendo... E não é um problema você admitir, né, que você é, né? É justamente esse o ponto de partida, é você admitir que você é e buscar essa desconstrução de si e entender, né, os processos e buscar realmente entrar em contato com pessoas trans para mudar isso, né? Essa mudança, eu acho que essa representação na mídia, eu lembro muito da infância, especialmente Silvio Santos até hoje, né? O Silvio Santos não mudou o jeito que ele... E aí tinha umas frases tipo, o Silvio Santos gosta muito, né, de travestis e mulheres trans. Não, ele não gosta, ele gosta de levar pra fazer uma piada, pra dar risada, e sempre tinha esse dor de, nossa, mas não, vocês cairiam, nem parece, né, e sempre muito tirando sarro e tal. E aí a gente vê que algumas coisas a gente vê de mudança, mas nem tantas assim, né, a gente vê pelo BBB. A gente teve lá atrás a Ariadna como a primeira participante travesti na competição, e foi horrível a participação dela, ela foi muito zoada. Acho que ela saiu na primeira semana, né? Ela saiu muito rápido eu lembrava de algumas coisas, mas ela agora, nesse ano, relembrou algumas matérias, o jeito que saía. Eu lembro, bom, vocês sabem que eu sou a enciclopédia BBB, e lembro lá desde o primeiro e tal, e eu lembrava, mas eu não lembrava disso, da repercussão na mídia, assim, o quanto que ela foi escrotizada, e foi bem pesado. Ela disse que a saída dela foi muito ruim, a própria produção não deu esse suporte para ela na saída, e enfim, foi muito ruim, e ela estava aqui comentando justamente agora, 2022, essa participação da Lina, Linda Quebrada, que a gente está aqui comemorando, torcendo muito. Então, teve sim uma grande mudança. Acho que Lina entra num outro momento, muitas pessoas torcendo e tal. Porém, a gente ainda vê muita coisa escrota quanto que ela está passando lá dentro, e quanto algumas coisas elas mudam na superficialidade, mas tá ali nas pessoas, e o maior medo daquelas pessoas que estão ali não é desrespeitarem a Lina. É parecerem que elas são transfóbicas, como você falou. O maior medo ali é parecer transfóbico, é parecer racista. Não é exatamente o medo de machucar aquela pessoa. O medo é o cancelamento, é parecer e tal. Então, teve a fala horrorosa do Pedro Scooby, né? Que agora, que não sei se vocês acompanharam, que a
a Lina tava falando, teve o vídeo do anjo, apareceu o irmão do Pedro. E aí ela tava falando, nossa, gatinho, não sei o que, nanana. Aí ele falou, e meu irmão vai em tudo, hein? Cara, juro, aquilo lá foi uma coisa assim, e é terrível ver o quanto ela teve que, né, engolir aquilo, respondeu, mas tem que engolir aquilo de uma forma meio de bom humor. Então é exatamente a mesma visão. Então eu vou te respeitar, porque parece que agora diz que é legal eu não ser escroto, eu respeitar e tudo mais, vou tentar o máximo, mas assim, ainda assim as pessoas errando pronome adoidado. E é uma pessoa assim, incrível, carinhosa, é gente boa, não tem muito o que conflitar ali, e ainda assim as pessoas derramando essa violência toda sobre ela. Então, o quanto mudou e o quanto a postura do programa mudou. Então, teve um posicionamento do Tadeu, mas assim, é isso, é só falar que não é pra errar pronome, não seria uma coisa mais de expulsar mesmo, ou enfim. Eu não sei. Eu só sei que eu vejo que nesses anos todos a gente fala em muitas mudanças, e eu gosto muito, Jonas, quando você traz essas análises de novela, de série, de filme, porque a gente acaba caindo nos mesmos lugares. Então, talvez lá no começo eu não tinha tanta representação, agora a gente vê se falando, né? Estão se falando aí, estão falando como trans, pessoa trans, um homem trans, uma mulher trans, mas ainda caem em muitas armadilhas perigosas, e que eu fico confusa, o tanto que isso pelo menos puxa uma discussão, mas o quanto que isso acaba sendo violento, ou colocando pro senso geral ainda nesse lugar marginalizado, ou nesse lugar muito médico, né? A pessoa que nasceu no corpo errado, então precisa resolver isso de uma maneira médica. Eu não sei como você vê essa mudança, como a discussão traz um lado positivo da gente pelo menos estar falando sobre isso, e aí vem vocês fazer o trabalho de desfazer esses erros ou corrigir. Que é isso, né? Não, eu acho que essa questão da Lina, para começar, eu acho que ela é muito emblemática, porque aquilo ali só não tá pior porque é gravado, eu tenho absoluta certeza, porque a gente tá na primeira semana, a gente tem a casa inteira chamando a Lina de ele, sendo que em nenhum momento houve brecha para isso, né? Porque a Lina, ela não só se apresentou usando pronomes femininos, como ela utiliza desses signos femininos para construir a sua identidade. Não existia uma brecha ali, né? Que ainda assim seria transfóbica, mas não existia um porquê chamar ela de ele, né? E ela ainda tinha um negócio na testa, tatuagem na testa. Então, se chegou nesse extremo, né, com tudo isso, numa primeira semana, aquilo ali só não está pior, porque houve uma intervenção do Tadeu, né, e tem as câmeras que estão filmando tudo, porque eu tenho certeza que qualquer outra circunstância, se fosse em um outro momento também, seria caótico, né. E você trouxe essa questão, né, você estava falando da questão, você trouxe o Silvio Santos, e que eu acho que até é um comentário legal de se fazer, é que o Silvio Santos, outros programas tipo Super Pop, são programas, esses programas de auditório no geral, são programas que sempre também trouxeram pessoas trans, né? E aí tem um outro aspecto, né? Que é essa exploração da imagem da pessoa trans. Porque a transexualidade, ela ainda é muito exotificada, ela é algo que dá para explorar, né? Sensacionalisticamente, não sei se existe essa palavra, mas ela é muito sensacionalizada, né? Então, esse trabalho em cima dessa imagem de pessoas trans é sempre um espetáculo, e eles partem do senso comum, né? Não existe uma intenção de fato em abordar esse tema com cuidado, de modo a trazer informação para o público, né? Esses programas, eles não têm esse compromisso. Alguns dizem que tem até uns programas que depois falaram, porque a gente sempre apoiou a causa trans, mesmo antes da novela, que aí teve a novela, né? E aí trouxe esse tópico pra frente. A gente já apoiava a causa trans, só que não apoiava, você só estava explorando a imagem de pessoas trans, porque você já sabia que isso era algo que dava audiência, né? Mas não era isso ainda que eu queria comentar, o que você trouxe. Não era sobre a imagem do corpo mesmo, da disforia? A Thaís tocou nesse assunto. Não, pior que não era. Bom, que pena. Se você lembrar depois, eu tenho... Teve a fala do Pedro Scooby, era isso? Da Lina? Mas não era, não. Eu tenho uma dúvida, uma pergunta
pra você vendo... É porque eu sinto, assim, que as novas gerações, tô falando nova geração, porque a gente cresceu, né, eu sou da geração que cresceu na adolescência rindo das branquelas, que é exatamente essa estereotipação máxima, que na verdade eu nem achei legal, mas assim, se você perguntar pra todo mundo de 30 e poucos anos, vai falar, meu Deus, as branquelas, mó filmaço. É aquela coisa muito estereotipada, né? E hoje em dia, eu vejo, inclusive, com os irmãos mais novos do Vitor, que são adolescentes, tal, que têm essa idade quando eu assisti as branquelas. E eles veem outras séries, outros filmes, é outro rolê, assim, sabe? E eu vejo que a maioria das produções, principalmente para adolescentes hoje em dia, você tem Gossip Girl, tem... Qual que é da Menina Indiana também, que eu esqueci agora, que eu amei. Esqueci agora qual que é. Mas várias produções que tem pessoas trans, mas simplesmente elas estão lá, entendeu? Às vezes você vai perceber, às vezes não, assim. E eu fico me perguntando, tanto a questão da sexualidade geral, assim, de tratar com naturalidade, você se relacionar com vários gêneros diferentes, né? Quanto a questão da transexualidade apresentada de uma forma um pouco mais natural. E eu sinto que eles têm muito menos... Eles falam mais sobre isso, pelo menos, né? Tô falando dos meus cunhados aqui, eles falam mais sobre isso de uma forma muito mais natural e não, parece que eles não têm nem questionamento, assim, sobre nada, sabe, assim, com relação a isso, assim. Eu não sei o que você sente, assim, se você acha que mudou, pelo menos no imaginário pop, assim, não tô falando de produções da TV aberta brasileira, sabe? Eu não sei, sabe, porque há muitas produções, né, trazendo, de fato, personagens trans. Mas eu acho que cada caso é um caso, porque é o que a gente tá falando esse programa todo, né? Pessoas trans sempre estiveram na mídia, né? Mas que tipo de representação era essa? Quando eu trago os vídeos de análise no meu canal, eu acho que tem muito a ver com esse movimento, né? De se pensar como cada personagem está sendo construído, né? Como é que a transexualidade está sendo abordada naquele filme. Uhum. E o que eu sinto é que ainda há muito um lugar comum, há muito um clichê envolvendo a questão trans. Geralmente ela é abordada de maneira ainda muito... É uma visão de cis para cis, sabe? Ou então ela é apagada. Essa visão de cis para cis é um filme que eu recomendo vocês assistirem, chama Girl. Ele tá na Netflix. É um filme péssimo. É um filme que foi feito pra pessoa cis, de uma pessoa cis pra pessoa cis. Ele conta a história de uma bailarina trans e tal. E o filme inteiro é uma coisa assim impressionante, porque a culpa do filme, a culpa do sofrimento da pessoa trans é dela, sabe? Eles construíram de forma que tudo ao redor da pessoa trans é perfeito. Ela se coloca em um lugar de sofrimento. E o que é extremamente, no mínimo, superficial, né? Porque a gente tem uma questão social extremamente presente na questão trans que raramente é abordada. Porque é isso que vocês também comentaram. É a ideia do corpo errado, é a ideia da disforia. O foco é sempre cirurgias, hormonização. E aí eles deixam de lado os aspectos sociais, o que é um equívoco absurdo, porque a nossa maior questão não é hormônio e cirurgia, a nossa maior questão é social, é o estigma que a gente carrega, né? Então, esse é um filme que ele aborda perfeitamente isso, e muitas pessoas que assistem ele acham que tá tudo certo o filme, né? Porque ela tem o apoio dos pais, ela tem apoio da escola, ela tem apoio de tudo, né? Então, eu super recomendo vocês assistirem. E eu tava assistindo um anime também, que me fugiu completamente o nome. Eu vou tentar lembrar, se alguém quiser depois pode me perguntar. Mas nesse anime a gente tinha uma presença de uma pessoa não binária. Só que é o mesmo que nada, sabe? É tipo, o fato de ser não binário não afeta em nada essa pessoa. E por que não afeta? Por que isso não está sendo abordado nesse desenho? Parece que é uma cota, né? Essa ideia de cota, parece que é um token. Tipo, a gente precisa colocar uma diversidade aqui, vamos colocar. Talvez não nesse anime específico, né? Porque aí a gente tá falando da cultura japonesa e eu não sei como se dá essa questão lá. Não conheço com profundidade. Mas esse é um ponto para se considerar, né? Se a presença trans e nada afeta a história daquele personagem, então não sei se isso é uma representação que faça sentido nesse momento da história. A gente tem a J.K. Rowling, que teve toda aquela questão dela, né, sendo transfóbica e tal.
E ela uma vez falou sobre o Dumbledore ser gay. Eu nunca li os livros de Harry Potter. O que as pessoas falam é que no livro isso não está presente. Não. Isso não está ali explícito, né? Não existe essa questão no livro que você pode apontar. E ela só fala fora da obra, né? Então é um movimento, tem um nome isso que é queer catching, que é esse movimento de que ela de fora da obra aponta que um personagem é LGBT, mas aquilo não afeta em nada. Então ela consegue a cota dela de diversidade, atrair esse público sem gerar esse incômodo no outro público que não quer esse público também, né, LGBT. Então eu acho que tem muitas questões de se pensar nessas camadas, né, de que tipo de representação que a gente está falando, isso afeta o personagem, de que forma isso afeta. Então acho que cada caso é um caso, sabe? Sim. Eu fiquei pensando mais eu lembrei o nome da série, é Eu Nunca, que a diretora da escola é trans, mas realmente ela não é uma personagem que tem conexão com nada, assim, então talvez não agregue em nada, mas eu fico... Ela ser trans afeta alguma coisa? Não, ela só é a diretora da escola e, assim, dá pra ver que ela é uma pessoa trans, mas tem, por exemplo, uma das meninas do Gossip Girl agora, do reboot do Gossip Girl também, que é uma modelo trans bem famosa também, mas não afeta em nada, né? Isso não é um assunto que é tocado na série, então realmente... Isso é bem interessante, porque... A gente tem a comunidade, ela tem uma demanda de tipo, a gente quer personagens trans, mas que a transexualidade não seja o foco, né? Uhum. É só sobre transexualidade? Não. A gente não quer isso. Mas, por outro lado, existe esse aspecto. É uma leitura um pouco mais sensível, de tipo, mas é trans, mas não faz diferença, não tem nenhum atravessamento. Eu, pelo menos, não gosto de personagens assim, mas aí também é a minha perspectiva em relação a isso. Tipo, não reduzir a isso, mas também não dá pra ignorar que existe uma violência, existe um embate que vai sempre existir, né? Não é como se a gente já tivesse chegado no ponto de ter ultrapassado isso e ser natural ao ponto de que isso não vai afetar a linha daquele personagem, a gente não vai poder falar, não vai precisar falar sobre as violências que atravessam tudo isso. Exato. Faz sentido, eu não tinha pensado também. Eu ficava me questionando isso, se entender que ele tem uma pessoa trans já era o suficiente. Naturaliza esse imaginário de que as pessoas trans existem, elas convivem ali naturalmente ou não, sabe? Porque eu vejo que os meninos têm muito menos questão, assim, com isso do que eu tinha. Quando eu tinha 14, 15 anos. Eu acho que tem a ver com esse momento que a gente vive. Eu acho que hoje, um personagem que é trans e isso não afeta a vida dele, eu não acho que é uma representação de qualidade. Uhum. Talvez daqui 10 anos, se essa questão toda tiver, a discussão tiver avançado, talvez é isso. Só a presença ali já é algo a se considerar. Tipo, legal. Mas hoje eu não acho que isso faz sentido. Eu acho que é um pouco vazio. Faz sentido. Acho que é muito conveniente. É muito conveniente um personagem que é trans, mas que, não muda nada. E especialmente se a gente estiver falando em produções brasileiras, né? Que a gente tá falando do Brasil. Esse país extremamente violento. E eu lembrei de Alice Júnior. Não sei se você... Eu acho que você comentou, né? Eu cheguei a ver. Que é isso. É uma menina na escola... que tem todos os dramas de uma adolescente na escola, mas não ignora o fato de que ela é uma menina trans, não escolhe que ela vai sofrer diversas violências e todas as questões somadas à questão de ser uma adolescente na escola. Então acho que essa série, nesse sentido, meio que, eu imagino, na minha visão aqui, quero ouvir sua opinião, meio que faz isso, né? Tem a vida dela... tem todas as questões outras que uma adolescente vai ter, mas não ignora o fato de que ela é uma menina trans num colégio no interior e com todas as transfobias que ela vai viver ali no processo. Não, Alice Júnior é, assim, uma das melhores... Eu considero um dos melhores filmes que a gente tem com a temática trans, inclusive considerando filmes internacionais, porque é um filme que conseguiu trazer uma leveza, porque é um filme adolescente, né? Não é um drama. E é isso, a questão trans está ali, mas não é o foco, mas não tem como não aparecer, né, porque a gente está ali numa escola que é católica, conservadora, as crianças não sabem lidar com a presença dessa pessoa, dessa travesti, e aí tem esses embates. Outro filme que faz isso também é Valentina. Valentina tá na Netflix. É um filme que fala sobre escola também, só que é um pouco mais dramático, não é um adolescente, é um filme adolescente.
mas que aborda perfeitamente a questão trans. E aí o foco não é o fato dela ser trans, dela dela ter se operado ou não, se hormoniza ou não. Um outro livro que foi escrito por um homem trans, que chama Os Garotos do Cemitério. Mesma coisa, o foco da história não é o garoto ser trans, mas a transexualidade atravessa a vivência dele, porque não tem como não atravessar, não faz sentido, né? E esse é um grande problema que a gente tem em vários filmes. A representação trans, muitas vezes ela não faz sentido. Não sei se vocês já assistiram Meu Nome é Ray. Não. É da Netflix também. O foco é um garoto lá, trans, e aí ele precisa da assinatura do pai, né, pra ele... Eu não me recordo se era pra começar os hormônios. Precisa da assinatura do pai. O foco era essa questão familiar, né? O filme, ele é um filme muito familiar, só que ele não faz sentido em muitos pontos, sabe? Porque o Ray, ele é um cara trans em Nova York e ele não tem um amigo trans. Não faz sentido. Tendo em vista que Nova York é uma cidade extremamente... que o movimento trans é muito forte lá. Como assim a gente tem um garoto adolescente contemporâneo que não tem um amigo trans, sabe? E essa é uma questão muito presente em vários outros filmes com a temática trans. Em vários pontos não faz sentido a história. A gente percebe que é uma visão muito limitada. Foi feita uma pesquisa, mas essa pesquisa ainda assim não foi a fundo, não trouxe elementos que ajudassem a tornar aquela história verídica, sabe? E por mais que detalhes que sejam, é o que faz um filme, né? É isso que torna o filme um bom filme. São esses detalhes, essa veracidade da história e tal. E é sempre isso. Filmes trans sempre tem alguma coisa que não faz sentido. Eu lembro perfeitamente qual foi o primeiro filme que eu assisti na minha vida sobre temática trans, e eu era muito criança. Eu não sei porquê, em que momento que meus pais alugaram um filme e falavam, vamos assistir esse filme. Eu sou uma filha mais velha, eu devia ter, sei lá, no máximo uns 8 anos, assim, que foi Minha Vida em Cor-de-Rosa, e eu queria reassistir esse filme, inclusive. Eu tinha uns 8 anos quando assisti esse filme, e eu lembro que eu fiquei, muito impressionada, assim, meu Deus, que história diferente, sabe? Uma criança da mesma idade que eu, mais ou menos, ali. E eu preciso reassistir pra rever, né? Legal você ter dado várias dicas de filmes pra gente ver também, ver como que mudou ao longo da história, como está mudando, né? E falando, né, vamos indo pros finalmente. Ah, não! Tá muito boa a conversa. Falando de história e como que as coisas estão mudando, a gente quer saber como que você vê o futuro, assim, bem utopicamente aí na sua cabeça, o futuro ideal. Pode viajar, tá liberado viajar. Pode viajar. Se você acha que o futuro ele é trans e não binário, né? E se a gente vai ser esses cyborgs, monstros, sereias, enterrar de vez esse binarismo que a gente vive hoje em dia. Nossa, gente. Essa pergunta, a resposta depende do momento de vida que eu tô. No momento atual, depende do dia, tem esperança positivo. ou não? Depende como acorda. Eu não tô nesse momento de positivo, não, sabe? Acho que tem muita coisa acontece e um ponto triste, eu acho que era isso que eu ia falar da outra vez, naquele momento que eu esqueci, que era tá havendo avanços na discussão. Quando a gente tá falando da questão trans, vocês podem começar a reparar, a partir de agora que eu apontei pra vocês, as discussões elas são cíclicas, a gente não consegue avançar. Todo ano vai ter uma polêmica de banheiro, todo ano vai ter alguma questão com nome social, todo ano vai ter uma questão de cotas, né? A gente não consegue avançar na discussão. Esporte. Sim, sempre. A gente retoma, não importa o quanto que a gente fale e traga artigos, traga textos, né, de pessoas que estudam isso, a gente não consegue sair do lugar. Então é uma coisa muito cíclica a questão trans. E eu não sei se daqui a alguns anos a gente vai ter saído desse círculo que a gente vive. Eu espero que sim, né? Mas não posso dizer que estou muito esperançoso. Porque a lógica, a gente está nessa lógica de raciocínio, nessa operação cíclica. Mas eu não sei, sabe, se vai avançar. Eu espero que sim. E avançando,
eu espero que seja um futuro livre, né? Eu acho que é o que falta pra gente. Um futuro em que todas as pessoas consigam ser livres e se expressarem da forma que quiserem, sem que sejam violentadas por isso, né? E acho que é isso, nesse sentido. Tá, você quer dizer que você não tá esperançoso e tal, mas foi bonito porque traz uma mensagem de que, eu acho que é cíclico, mas vamos pensar em cíclico como um espiral, e que cada ciclo que a gente vai, a gente dá uma caminhadinha um pouco mais pro lado, 2 passos pra frente, 1 pra trás, nas coisas, cara, e ter uma pessoa como você, e aqui já falamos poderia falar de tantos outros, a gente fala sempre de Lana aqui, e falando de Alok, falando de Beta, e falando de tanta gente que está produzindo conteúdo. Eu sei que a gente está falando de micro ainda, né, perto dessas mega influencers ou de, né, super canais de YouTube, mas existem vocês ali produzindo e falando e trazendo uma outra visão, e mostrando que não existe isso, né? Há um padrão, a pessoa trans, ela é o homem trans é assim, a mulher trans é assim, e que existem vivências diversas e que é justamente sobre isso, né? São diversas vivências, e acho que é isso que o conteúdo de vocês ali produzindo, resistindo, a gente sabe que saco, algoritmo, é tudo tão difícil quando a gente produz e a gente quer falar de temas que, né, que parece que tem sempre um bloqueio para a gente chegar para mais pessoas, mas eu fico muito feliz de acompanhar o seu conteúdo, de ver você ali sempre trazendo questões. Eu gostei que a gente trouxe bastante falando sobre filme, sobre a mídia, porque eu gosto muito quando você traz isso no seu conteúdo, de maneira muito gostosa, muito leve, trazendo essas reflexões, mas coisas que às vezes a gente nem percebe. Então, tem toda essa dificuldade e tal, então é massa ver o outro lado, né? Ver você trazendo conteúdo, tipo assim, ó, estão tratando desse assunto aqui, mas olha essa repetição, olha como isso é tratado sempre dessa maneira. Massa que teve essa discussão aqui, mas olha isso aqui também. E esse tipo de conteúdo que chegasse a mais pessoas que, por exemplo, a minha mãe assiste a novela e minha mãe assiste o BBB, mas ela não tem acesso a esse outro lado, não assiste conteúdo dos Jonas, entendeu? Pra ela poder ver, é isso que a gente fala, tá sendo mais discutido, mas de que jeito, né? E como isso entra na cabeça. Então, minha mãe, eu adorei a Lina, gosto muito dela no BBB. Aí, em seguida, ela já solta um do tipo, mas já aquela Maria, muito promíscua, por que ela, né? Quer ser livre, beleza, mas precisa ficar transando e beijando as pessoas. Então tem essas coisas que param no meio do caminho, porque a discussão, se ela é pela TV, se ela é pela grande mídia, ela vai até um certo limite da manutenção da família, da manutenção da norma. Então, a gente fazendo essas quebras por fora é o que me dá esperança de que a gente vai fazendo esses ciclos, mas que a gente dá umas caminhadinhas nesse processo. Então, te agradeço muito sempre pela sua presença e pelo seu conteúdo na internet. Nada, eu fico contente de saber e ver que tem esse movimento das pessoas se interessarem. Acho que é muito importante para a comunidade trans, né, essa consciência, né, da nossa pluralidade, né, de parar de ver a gente como um bloco de pessoas, e não qualquer pessoas, mas as pessoas veem a gente como um bloco de pessoas doentes, com problemas, enfim, toda uma imagem negativa, né, que se tem a respeito da gente, e começar a ver a gente de maneira plural, né, e diversa, mas sobretudo humano também, né? A gente tem uma questão muito séria com essa desumanização que acontece em relação à comunidade trans, em especial de travestis. Essa presença da Lina no BBB, eu acho que, assim, tem um impacto absurdo pra gente, né? Porque a Lina tá sendo incrível, uma pessoa, assim, querida, né? Muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas falando assim que, nossa, tô torcendo pra Lina. Mesmo sem nenhuma consciência, nem nada e tal. Porque entende que, tipo... Canceriana, né, amores? Cancerianas, assim. Pois é. E é isso, ela trouxe uma humanização e essa quebra desse estereótipo, né? Mas travesti é prostituta. Não, né? Não tem que ser, né? Não precisa sempre ser, né? Eu acho que a Lina tem a imagem dela, né? Diz muita coisa. E é incrível, acho que a gente tá vivendo um momento muito bom, né? De ter ela lá e ela tá sendo essa pessoa. A comunidade, assim, a gente tá vibrando de alegria, e a Lina, ela é perfeita, né? Eu conheci ela antes,
E ela consegue ser tão poética e ao mesmo tempo falar tudo que precisa falar, que é tipo, meu Deus, não tem como não se apaixonar por ela, né? Muito legal, a gente também tá vibrando, acompanhando e queremos muito que chegue na final e ganhe essa bagaça, pelo amor de Deus. Vai ser muito gostoso, porque aí é mais tempo acompanhando e aí todo o reconhecimento que ela merece por todo o trabalho que ela faz aqui fora e que saia mais bombada ainda e com mais gente admirando. A gente também tá aqui vibrando muito. Já falamos um monte, mas eu queria só pedir então pra, assim, quem ouviu esse episódio até aqui, onde ler seus textos, ver seus vídeos, acompanhar. Você já falou do clube... Clube de leitura. Clube de leitura, com convite então para as pessoas acompanharem mais. E já vamos dar um recado, então quem for acompanhar no Instagram, galera, não critica a comida, apenas aceita, é um estilo Gente, de ser, eu sou extremamente oprimido, porque eu não coloco sal no arroz. Vocês já viram isso? As pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam. Eu não coloco sal, nem alho, nem nada. Alho! Arroz e água. Porque alho não dá, alho. Essa é a origem do arroz. Isso é arroz, é comer arroz de verdade. Não coloca. Se você colocar sal e alho, gente, já vira outra coisa. Aí já começa a colocar vira uma coisa não deliciosa, vira uma coisa perfeita. Tá bom, vocês já comeram sem? Já, eu gosto de arroz de qualquer jeito. O arroz, aquele gohan, ele é assim? Não. O arroz japonês? Ele é sem nada? Não é sem nada. O gohan é sem nada. É um pouco totalmente sem nada. Eu acho que dependendo de como... Pelo menos pro sushi não é, né? Mas eles colocam um pouco de açúcar e sal um pouquinho, rola. Tem açúcar no arroz. Eu gosto com gengibre, só arroz de gengibre. Não aceito. Mas respeito. Já tô dando esse alerta pra vocês que vão chegar lá. Respeitar, O importante é respeitar, entendeu? Cada um com o seu jeitinho. Respeitar a diversidade. Diversidade, a gente tá. Esse pano a gente passa. Muito obrigada demais pela sua participação, viu, Jonas? Muito, muito obrigada. Imagina, gente. Eu que fiquei contente pelo convite. Se vocês quiserem em outro momento, eu venho também. Vou falar pra Nathalie. Sim, por favor. Né? Por favor. E vou falar com a Lu e Ponto Pode também. falar. Isso, cobre. Puxa todo mundo. E vocês... vou cobrar. E vocês que estão ouvindo a gente, aproveita e faz isso junto. Vai lá, comenta, fala que vocês querem ver elas aqui em outras mãos. Porque pessoas que a gente ama, as pessoas que estão aí batalhando contra esse algoritmo para produzir esse conteúdo lindo, que fala dessa produção, né, de verdade, no nosso tempo... às vezes cedendo a pressão, às vezes não, e que a gente quer que o nosso conteúdo seja relevante, mas a gente não vai surfar em toda a onda, porque, né, a gente quer fazer a coisa coerente com a nossa luta política, então são pessoas que a gente admira demais. E é isso, muito obrigada, um beijo. Beijo. Muito obrigado, gente. Valeu, Jonas, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Beijão. Beijo.